Certificado de vacinação internacional, documento obrigatório aí para quem está planejando a sua viagem para a Europa ou qualquer outro país do exterior. No entanto, tem muita gente relatando alguns problemas na emissão desse certificado lá no aplicativo do Conect SUS. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer a emissão desse documento, do certificado de vacinação, pelo aplicativo Conect SUS e vou tratar também dos principais problemas que as pessoas têm me relatado com relação à emissão desse documento, como, por exemplo, pessoas que tomaram as 2 doses e ainda não constam no aplicativo, tomaram as doses, porém não conseguem fazer a emissão do certificado ou a tradução do documento, pessoas que tomaram doses misturadas e também não conseguem fazer a emissão do certificado. Enfim, eu vou cobrir todos esses assuntos no vídeo de hoje. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno, aqui eu te falo de forma clara e objetiva tudo o que você precisa sobre planejamento de viagem, além de várias dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender tudo sobre a emissão do seu documento certificado de vacinação internacional para fazer sua viagem para a Europa. O primeiro ponto que a gente tem que tratar é como fazer a emissão do seu certificado de vacinação no aplicativo do Conect SUS. Você primeiramente tem que baixar esse aplicativo na loja de aplicativos aí do seu celular, coloca lá Conect SUS, baixa esse aplicativo e inicialmente você vai ter que fazer um cadastro inicial com as suas informações pessoais. Feito isso, eu vou mostrar aqui na tela do meu celular como você vai fazer a emissão do certificado de vacinação do Covid-19. Entre no aplicativo Conect SUS e logue pelo gov.br. Entre em vacinas, clique na vacina de Covid e clique em certificado de vacinação. Na parte superior aparece a bandeirinha do Brasil indicando que seu certificado vai ser gerado em português. Se você quiser alterar o idioma, basta clicar na bandeirinha e trocar a bandeira dos Estados Unidos para gerar em inglês ou a da Espanha em espanhol. Nesse caso, vamos gerar em inglês. Ao clicar no canto superior direito tem o botão PDF. Nesse caso, você está gerando o seu certificado no formato PDF e poderá ser compartilhado tanto para impressão ou para você enviar no WhatsApp ou e-mail. Portanto, uma vez que você aí conseguiu emitir o seu certificado de vacinação, conseguiu fazer a tradução dele para o inglês ou para o espanhol, como eu mostrei aí na tela, o que eu te recomendo? Você que vai viajar, tenha salvo a versão em PDF no seu celular, coloca numa pasta aí, manda para o seu e-mail, cria alguma forma de armazenar esse documento digitalmente. E eu recomendo que você também faça a impressão desse documento e carregue sempre com você na viagem para qualquer lugar que você for. Por que eu estou falando isso? Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre um relato, de uma viagem entre Espanha e Portugal, uma viagem de ônibus, em que teoricamente não teria controle sanitário na fronteira, porém a polícia subiu no ônibus, entrou, pediu que todo mundo apresentasse o documento. Então, imagina se você está lá nessa situação, seu celular acabou a bateria, você está sem conexão com a internet, não consegue fazer a emissão do documento lá na hora. Então, você tendo essa versão impressa, você garante aí que você vai conseguir comprovar a sua vacinação. O mesmo ocorre, por exemplo, se você estiver lá na imigração, chegando no país e também não consiga lá no celular mostrar esse documento por qualquer um dos motivos que eu já relatei. Então, é sempre bom ter essa versão impressa. Então, se você já conseguiu emitir seu certificado, tá tudo certo para você, maravilha. Porém, muita gente tem relatado alguns problemas. Vamos falar sobre eles. Temos um caso aí das pessoas que já tomaram as 2 doses, porém está constando lá no aplicativo apenas uma dose ou nenhuma dose. O que você tem que fazer? Você vai ter que procurar a unidade de atendimento de saúde que fez a sua vacinação. Cada estado, gente, vai ter uma prática e cada cidade vai ter uma prática de como tratar esses assuntos. Eu vou falar aqui em linhas gerais o que você deve fazer para começar a tentar solucionar esse problema. Então, procure a unidade de saúde, porque normalmente acontece um atraso, do dia que você tomou a vacina e para o dia de fato que eles vão registrar isso no sistema. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, em Brasília, onde eu tomei minha vacina, no posto que eu vacinei, tem um sistema lá na hora, eles já fazem o cadastro digitalmente e aí você vai para a vacinação. Então, no mesmo dia que você toma a vacina, já aparece a informação no aplicativo do Conect SUS. Então, aqui está indo muito bem essa questão. Porém, em algumas cidades a gente sabe que não ocorre isso. Você vacina e daqui 2, 3 semanas é que vai aparecer a sua vacina. Então procura a unidade para saber como que está sendo tratado esse fluxo aí na sua cidade. Resolvida a questão aí de aparecer as 2 doses no seu aplicativo, você vai emitir o seu certificado. Algumas pessoas já constam as 2 doses, porém não conseguem emitir o certificado. Ou também, às vezes, conseguem emitir o certificado, porém não aparece aquela opção das bandeirinhas
para você fazer a tradução em inglês ou em português. Nesses casos, a minha recomendação é você procurar também uma unidade de atendimento na sua cidade, no seu estado. Por exemplo, eu recebi muita gente, inscritos aqui do canal, falando que em São Paulo, lá no Poupa Tempo, eles estão conseguindo resolver essa questão. Eles não estão conseguindo fazer no aplicativo do Conect SUS, porém lá no Poupa Tempo eles estão fazendo a emissão do certificado, inclusive com a tradução para o inglês. Então procure aí no seu estado qual é a unidade de atendimento que vai poder prestar esse tipo de informação e resolver esse problema para você. Outra informação muito importante, gente, existe uma diferença entre carteira de vacinação digital e o certificado de vacinação. Eu vou colocar aqui na tela qual que é a diferença. No primeiro caso, a carteira de vacinação, ela é um documento digital, gera um QR Code que você pode utilizar para entrar em estabelecimentos. Aqui no Brasil estão utilizando muito esse modo, em algumas cidades esse modo aí para você entrar em alguns estabelecimentos fechados, que tenham aglomeração, como eventos, locais turísticos, que é como se fosse um passaporte de vacinação. Isso não é o certificado ainda. Para você fazer a sua viagem internacional, o documento válido é o certificado de vacinação com a autenticidade de uma autoridade de saúde local, que no caso do Brasil é o Ministério da Saúde e o SUS. Esse documento, aí na tela você está vendo que ele é diferente, está vendo o texto que aparece? É diferente da carteira de vacinação. Então, gente, para quem está viajando para a Europa ou para outro país no exterior, é o certificado de vacinação que é válido e aceito lá pelas autoridades locais. Outra questão que tem gerado bastante problema para a emissão do certificado lá no Conect SUS são naqueles casos em que a pessoa tomou as 2 doses, porém de fabricantes diferentes. Ou seja, vacinação cruzada de 2 fabricantes alternados, como por exemplo, a pessoa tomou a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer. O Ministério da Saúde já admitiu que não é possível fazer a emissão do certificado de vacinação pelo Conect SUS, nesse caso aí de vacinação cruzada, de fabricantes diferentes, e também não deu prazo de solução, nem se vai ser solucionado. A gente espera que sim, que com o tempo essa questão seja solucionada. Então, se você está com viagem marcada e está nessa situação de vacinação cruzada, eu também vou recomendar você a procurar uma unidade de atendimento na sua cidade para ver se consegue fazer a emissão desse documento fora desse ambiente do Conect SUS. Só que ainda tem uma segunda questão com relação a esse caso de vacinação cruzada, que são a aceitação desse documento no exterior, na autoridade local lá do país que você estiver viajando. O que acontece? Na Europa, principalmente, né, a gente tem 2 casos de aceite de vacinação, que são aquelas vacinações reconhecidas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Alguns países aceitam essas vacinações aceitas pela OMS, que inclui aí a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac. No entanto, tem alguns países que aceitam somente as vacinas reconhecidas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos lá da União Europeia, e aí a Coronavac ficou de fora. Nenhum desses casos aí enquadra vacinação cruzada de fabricantes diferentes. Então é um outro problema que a gente tem que pensar aí na hora de viajar e pesquisar sobre o assunto. Eu vou colocar aí na tela, né, um quadrinho que eu tinha feito já num outro vídeo com um resumo das vacinas aceitas, de quais fabricantes e quais países aceitam. E com relação à vacinação cruzada, lá na Europa também já tem alguns países praticando esse tipo de vacinação, né? E aí, gente, eu não vou entrar nem no mérito da questão se é mais eficaz ou não, porque já tem alguns estudos comprovando que é até mais eficaz do que tomar as 2 doses do mesmo fabricante. Inclusive, alguns países da Europa já estão adotando essa prática e esses países já aceitam o certificado com a vacinação cruzada. Eu vou colocar o nome deles aí, que é Dinamarca, Alemanha, Noruega, França, Itália e Espanha. Se ficou algum de fora, eu não me lembro, mas eu acho que são esses. E ao longo quanto mais vai passando o tempo, né, ao longo do tempo, novos países têm praticado esse tipo de vacinação e conforme eles começam a praticar essa vacinação, eles também começam a aceitar o documento, né, o certificado de vacinação cruzada. Então é mais um motivo aí de você ter que fazer uma pesquisa extra com relação à vacinação de doses misturadas, se esse for o seu caso. Eu sei que é muita informação, né? Muita pesquisa que tem que ser feita. Você vai ter que buscar essas informações nos sites oficiais dos governos para o país que você pretende viajar ou que já está com viagem marcada.
E tem que ficar, gente, atualizado até o dia do embarque, porque essas notícias mudam o tempo todo. Eu tenho feito muitos vídeos informativos aqui no canal sobre esse assunto específico de planejamento de viagem durante a pandemia, mais especificamente para a Europa, né? Tem uma playlist aqui no canal que é a Playlist Europa. Dá uma olhada nessa playlist se você está com viagem marcada, porque lá eu já tratei de vários assuntos, é muita informação mesmo. Maratona essa playlist lá para você ficar bem informado. E se as informações que eu trouxe aqui hoje nesse vídeo para você foram úteis, não se esqueça aí de deixar um like, isso ajuda demais para mim aqui que estou criando conteúdo no YouTube. E te convido a se inscrever aqui no canal, que eu falo de forma clara e objetiva tudo o que você precisa sobre planejamento de viagem. Tem várias dicas também de roteiros no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.